se admirem se o mundo vos odeia. Então Jesus já tinha avisado, se o mundo pecador, o mundo que não quer saber de Deus, rejeitaram a mim, saibam que esse mundo também não vão aceitar vocês. Esse mundo vai odiar vocês. Então, quanta gente a gente sabe que odeia os cristãos, odeia os crentes. Você deve conhecer alguém que tem ódio, que tem raiva dos crentes, que não suporta, fala assim, não suporta crente. Então, assim, tem raiva, né? Então, Jesus já disse, já tinha predito que se o mundo odiou a mim, o mundo também vai odiar vocês, porque vocês vão me seguir, porque vocês vão se comportar da mesma forma como eu, porque vocês vão obedecer aos meus mandamentos. Então, não é motivo de espanto se o mundo odiar a nós. Isso não significa que a gente deve ter prazer nisso. Como eu amo ser odiado pelo mundo. Não, se o mundo nos odeia é por motivos deles. Não que a gente dá motivo para eles fazer isso. Agora tem muito crente, tem muito cristão que dá motivo para o mundo odiar eles. Por quê? Porque é desonesto, porque fala mal da vida dos outros, porque vive uma vida sem compromisso, né? Então é motivo de o mundo falar mal, mas porque merece. Mas se o mundo fala mal da gente, se a gente não merece isso, isso é uma aprovação. Isso é o que Jesus tinha prevenido. Esse é o mundo pecador. Também fala que o mundo é incapaz de perceber a verdade do Evangelho. As pessoas não conseguem compreender o Evangelho. As pessoas que não têm o conhecimento de Deus, que não têm Deus na sua vida, não entendem as coisas de Deus, não entendem por que você é cristão, não entendem por que eu sirvo a Deus, não entendem por que você serve a Deus. Então, Jesus diz, a Bíblia diz que o mundo não pode perceber a verdade do Evangelho. João capítulo 9, agora os irmãos podem abrir, João capítulo 9, versículo 39 até o 41. É Jesus que vai estar falando daquelas pessoas que são cegas, que não percebem a verdade de Deus, não buscam, não têm interesse pelas coisas de Deus. Jesus falou que essas pessoas são como cegos, pessoas que acham que não precisam de Deus, acham que são boas, que não têm pecado, acham que porque faz bem ao próximo, não faz mal para ninguém, vai para o céu. São pessoas que se acham boas, mas que não percebem a verdadeira natureza do Evangelho. Então João capítulo 9, versículo 39 ao 41, diz assim, Jesus é quem diz, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. E aqui no versículo 39 ele fala assim, eu vim para que os cegos voltem a enxergar, e para os que têm visão não enxerguem. Ou seja, o que Jesus fez? Ele curou os que eram cegos, e eles voltaram a enxergar. Mas os que têm a visão, eles não enxergam, eles se tornaram cegos. Não enxergam as coisas espirituais. Aí continuando aí, versículo 40. Alguns fariseus que estavam com Jesus, que estavam com ele, ouviram ele dizer isso e perguntaram, por acaso nós também somos cegos? Os fariseus perguntaram. Aí Jesus disse, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que vocês dizem que não são cegos, que vocês podem ver, a culpa de vocês permanece. Ou seja, os fariseus achavam que eles viam, que eles não eram cegos, que eles eram pessoas religiosas, pessoas espirituais, que eles não eram cegos. Nós somos religiosos, nós não somos cegos. Mas Jesus falou, por causa disso, vocês acham que veem as coisas de Deus, mas não, vocês são cegos, porque vocês não admitem o vosso pecado, vocês não admitem que vocês são cegos espiritualmente, vocês estão com os olhos tampados para ver as coisas de Deus. Vocês acham que conhecem muito de Deus, mas na verdade vocês são cegos. Então, quanta gente que se acha religioso, acha que está servindo a Deus, mas que muitas vezes está enganado, está cego pela religião. Não adianta você ser religioso, não adianta você ser piedoso, isso não significa que você está agradando a Deus. Os muçulmanos, os judeus, são pessoas extremamente religiosas, mas será que eles estão agradando a Deus só porque eles fazem aquelas orações de joelhos apontados para a Meca? Será que eles estão agradando a Deus só porque faz isso? A Bíblia fala que Deus não aceita sacrifícios assim, feitos pelo homem para o homem se exaltar. Não adianta você falar que eu sirvo a Deus e se exalta.
você está sendo um fariseu, está sendo um hipócrita, não está reconhecendo que você não é nada diante do Senhor. Então, o mundo, Jesus falou que é cego, né? Aqui no caso ele falou para os fariseus, que eles eram cegos e que o mundo também é cego. Porque os cegos, os que têm olhos não enxergam. Então é mais um tópico aí. O mundo não pode perceber a verdade do Evangelho porque é cego. Então, devido a essa rebelião do mundo, que o mundo não quer saber de Deus, lá quando Jesus foi fazer oração pelos seus discípulos, lá em João capítulo 17, Jesus rogou pelos seus discípulos, por aqueles que criam em Jesus, por aqueles que iriam crer durante toda a história da igreja. Jesus rogou para que Deus os guardasse. Mas a gente vê lá em João 17, versículo 9, que Jesus não rogou pelos que são do mundo, por aqueles que não querem saber do reino de Deus. João 17, 9 diz assim, Jesus está dizendo, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus roga pelos aqueles que são dele, pelos aqueles que servem a ele. Jesus não roga por aqueles que estão rebeldes contra ele. Porque muitos já conhecem a verdade do Evangelho, mas não querem saber de Deus. E quantas pessoas que já ouviram a mensagem do Evangelho, às vezes até tomaram uma decisão de seguir a Jesus, servir a Deus, mas se volta contra Deus, se esquece de Deus e se torna rebelde contra Deus. Já conhece da verdade, já conhece do Evangelho, mas se torna indiferente, não quer saber. Esses, Jesus não roga mais por eles. O que adianta você falar para uma pessoa que já conhece do Evangelho? O que adianta? Você fala para ela, você evangeliza ela, fala, volta para os caminhos do Senhor, volta para a igreja. Você pode falar e a pessoa é endurecida, não quer saber de ouvir, parece que endureceu mais ainda. Jesus falou que se você ficar insistindo com essa pessoa, às vezes é perca de tempo. É como você jogar pérolas para os porcos. Você está transmitindo aquilo que é valioso, que é o Evangelho, mas a pessoa não dá valor, porque a pessoa tem um coração rebelde, tem um coração endurecido, e Jesus não roga mais por esses. E a gente não deve ficar insistindo, a gente deve fazer a nossa parte, avisar as pessoas, falar da palavra de Deus para as pessoas, mas se a pessoa é dura, não quer saber, então não adianta ficar insistindo, porque ela que vai ter que tomar a decisão, ela já sabe da verdade e ela tem que tomar a decisão, não adianta insistir com esse tipo de pessoa. Então, Jesus não roga, não intercede por esse tipo de pessoa, aqui diz João 17, 9. Por que será que as pessoas rejeitam tanto a Deus? Tem umas passagens bíblicas que falam disso, que o mundo jaz no maligno, o mundo está cego, a gente já leu sobre isso, mas lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim, o apóstolo João dizendo, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, há um poder espiritual também que escraviza as pessoas, que não fazem que elas abram os olhos e vejam e conheçam a Deus, que se voltem para Deus, porque o mundo inteiro já no maligno. Esse mundo é o mundo rebelde, é o mundo contra Deus. E também 1 Coríntios 1:20 diz que a sabedoria desse mundo é louca, ou seja, que o que para nós é uma verdade, para o mundo eles acham que é loucura, que é uma mentira. Então lá diz 1 Coríntios 1:20, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então Deus chama a sabedoria do mundo louca, é loucura. Também em 1 Coríntios 2, versículos 6 e 8, diz assim, entretanto, falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Nenhum dos poderosos deste mundo, nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pois se tivessem entendido, não teriam crucificado